não sei, eles têm as oportunidades. Agora, eu vou ser bem honesto, tá? Assim, no meu ponto de vista, a humanidade hoje, ela tem tecnologia para fazer um voo tripulado a Marte? Tem, ok, tá? Não tem problema. Ela tem know-how para fazer isso? Não, não tem, tá? O que eu falo de know-how? É como você envia uma tripulação com segurança, tá, a Marte para uma viagem aí que vai durar, no mínimo, né, 9 meses. Tá? 3 meses de ida, 3 meses de estado e 3 meses de volta. Não temos nada nesse sentido. Tá? Mesmo esses recordes de permanência no espaço que nós tivemos aí, né, por parte dos russos, né, no passado, isso é um piquenique se você comparar com a ida aí a Marte, né? Porque esses recordes eram feitos em mini laboratórios aí em órbita da Terra. Deu qualquer coisa errada, você pega a cápsula, né? Em 2 horas você está no Cazaquistão, acabou, né? O seu problema. Para Marte não vai ter isso, né? Deu problema, você vai ter que resolver lá, né? Não vai ter ninguém te socorrendo, né? E tem muitos aspectos da fisiologia humana que não foram resolvidos, né? Problemas de pressão, problemas de calcificação dos ossos, problemas de atrofia muscular, que vai ter que ser resolvido. Não tem nenhum protótipo até hoje construído de uma nave que seja capaz de ser autônoma por tanto tempo com uma tripulação tão grande, né? E que resolva esses problemas todos. Outro problema grave, né? Como é que você desce em Marte? Né? Parece um negócio trivial, que a gente vê esses robozinhos a toda hora descendo em Marte, mas é complicado, porque você chega numa velocidade lá muito maior do que você chega na Lua. Tá? Normalmente o que o pessoal faz é frenar na própria atmosfera rala de Marte. Essa frenagem ela leva ali um G elevado, que a raça humana não consegue suportar. Tá? E mesmo assim, ainda, né, se você considerar que vai ter que levar um módulo grande para descer, porque vão descer várias pessoas, tá? Ainda não existe a tecnologia estabelecida para fazer esse tipo de pouso em Marte. Então, assim, claro, isso tudo pode ser desenvolvido? Pode, mas eu não acho assim que é para amanhã, não. Essa data aí, por exemplo, que a China marcou para 2033, para mim é extremamente otimista. Eu não acredito que vai ser feito. Né? Isso é um ponto. Segundo ponto, que eu acho que é muito relevante, é o custo. Tá? O custo de uma missão, dessa missão, por exemplo, aí, Artemis, né, para levar um homem à Lua, é na casa aí de 50 a 100 bilhões de dólares para levar uma missão tripulada à Lua. Para levar uma missão tripulada a Marte, provavelmente esse custo vai entrar na casa do trilhão. Tá? Caramba! Eu não acredito que nação nenhuma do mundo vai conseguir fazer isso sozinha. Tá? Então, eu aposto muito mais num futuro mais remoto. Eu acho que eu não vou ver isso. Tá? Já estou sendo bem honesto aqui, não vou ver o homem chegar a Marte. Tá? Eu acho que vai ser para a segunda metade do nosso século. Tá? E vai ser uma missão internacional, porque os custos vão ter que ser divididos, não vai ter jeito. Só um país só para fazer é difícil, né? Eu acho que não vai bancar. A NASA ainda tem os outros países ali que ajudam, né? Tipo até a ESA também, tem outras estações espaciais envolvidas, mas a China, só ela sozinha, querer fazer isso aí, eu acho muito difícil também. Dinheiro, é muito dinheiro. A muito tecnologia, dinheiro, aos poucos, você vai alcançando, mas o investimento é muito pesado. Verdade. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Francisco, se os Estados Unidos demorarem em voltar os voos tripulados para a Lua, a China chegará antes. Será? Será possível? Eu acho que não. Na Lua, agora, com o programa Artemis, a China não vai conseguir velocidade suficiente, né, para botar um chinês na Lua antes. Eu acredito que não, a menos assim que eles arrisquem tudo, né? Do tipo, olha, vamos
riscar aqui, né? Segurança, vamos riscar. Põe aí o chinês na cápsula e manda ele, pronto, né? Vai do jeito que dá. Mas eu acho que eles não vão fazer isso também, não, porque a China, ela, pelo que eu li do programa deles, é um programa muito ambicioso, né? Mas é um programa que eles estão muito certos dos passos que eles vão dar, né? E eu acredito que eles não vão conseguir pôr o homem na Lua, né, de novo, né, antes dos Estados Unidos. Tá? Eu acho que os Estados Unidos ainda vai conseguir isso, ainda dentro do programa Artemis, né, mas vai ser logo ali, vai ser meio que equilibrado, vamos dizer, né? Não vai ter uma diferença também de 10 anos, por exemplo, vai ser uma coisa meio que ali dentro de uns 5 anos de diferença no máximo. Aí a China chega. Tem a Índia ainda correndo por fora, né? A Índia falou também aí em botar uma missão tripulada à Lua também, não estabeleceu datas, tá? Mas a Índia, a princípio, até tem algum know-how para isso. O professor, lá em Marte, no caso, as estações espaciais vão fazer o mesmo trabalho que da Artemis, assim? Vão levar uma tripulação, quer dizer, um foguete não tripulado, vão fazer o mesmo trabalho e vão voltar e será que vão fazer isso? Vão ter que fazer, né? A ideia é essa, que você tenha algo que fique orbitando, né? Mais ou menos como foi a ideia da Apollo e como é a ideia da Artemis. Você tem algo orbitando, desce um módulo, né, tripulado, estabelece lá o pouso, né? Tá? E você tem o retorno. Agora sim, quanto tempo você vai ficar na superfície, né? Aí eu não sei, porque assim depende muito da questão do que vai ter em termos de tecnologia de permanência, né? Por lá, tá? No caso da Lua, da missão Apollo, era sempre uma coisa muito rápida, né? Você ficava pouco tempo na superfície lunar, tá? Em Marte também, embora seja, né, um planeta com maior massa, você tem ali uma certa gravidade, isso já facilita algumas coisas. Tem uma atmosfera rala, mas ainda que protege alguma coisinha, mas de qualquer jeito você não pode ficar ali exposto, né? Você vai ter que ficar num habitat protegido de radiação, pressurizado e tal. Então, não sei, tudo vai depender de como as coisas vão evoluir nessa direção, né? Eu imagino que o mais correto você seria fazer também na mesma etapa que está sendo feita a Artemis. Você faz primeiro uma missão não tripulada para testar todo o esquema, né, de pouso, de decolagem, de acoplamento, de retorno à Terra, para aí depois arriscar com uma missão tripulada. Por isso que eu falo assim, não vai ser para agora, entendeu? O pessoal, assim, se eu pudesse apostar, eu apostaria, tá? Que antes de 2050 a gente não vai ter o pouso em Marte. Isso aí é certo para mim. Na minha cabeça isso está completamente certo. Tem muita etapa para queimar antes, né? Antes de você garantir um voo tripulado até lá com segurança, né? Que não aconteça nenhuma tragédia. Tem muita coisa para fazer ainda. O Elon Musk, ele quer, de todas as formas, ver isso em vida, né? No caso, né? Por isso que ele quer acelerar, ele quer acelerar o programa. O Elon Musk é um marqueteiro, cara. Ele é um marqueteiro, ele vai falar o que ele acha que é bom para a empresa dele, entendeu? Ele não é uma pessoa que ele vai ali necessariamente falar, né, coisas que estão plenamente certas de ocorrer, né? É claro que o desenvolvimento tecnológico necessário, né, se realmente for aí um pouco nessa direção da iniciativa privada, é muito louvável, tá? Até mesmo para tirar um pouco da pressão, né, que é o uso de verbas públicas, não importa em que país, para fazer esse tipo de programa. É sempre muito questionado. Então, se você tem uma empresa privada, né, investindo um pouco nessa direção, é muito louvável, porque aí a velocidade com que a tecnologia necessária é desenvolvida é sempre maior, né?
Mas, por outro lado, é o que eu falo, as questões tecnológicas eu acho que até são de menor problema, né? Eu acho que hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje de propulsão e o pouco entendimento que a gente tem de como pousar alguma coisa em Marte, né? Já talvez seria suficiente para fazer uma missão muito arriscada. Mas eu acho que o problema principal é como manter essa tripulação viva e com saúde, né, durante todo esse trajeto, o pouso, fazer a decolagem e o retorno. Tá? Isso daí é uma coisa que precisa ainda ser testada sem tripulação primeiro, né, para ver se a coisa funciona. Né? Mandar o pessoal na cara e na coragem aí é certeza de problema depois. Sempre tem um que quer ir, né? Sempre tem, né? Se você botar lá e fizer uma chamada, você vai ter lá uns 5 mil malucos que vão topar aí para morrer lá, né? Morro, mas morro feliz em Marte, né? Sempre tem, mas Rapaz, pior que tem, rapaz. Pior que tem sim, e como tem. O problema pior, professor, é sair de Marte? Isso também é uma coisa que ainda não foi testada, tá? Vai ser testada agora, né? Nas próximas missões. O robozinho lá está juntando amostras, né? Para você ter uma missão de recuperação de amostra. Isso é o primeiro teste de retorno, que nunca foi feito. Tá? Esse teste de retorno é importante, né? Para ver assim, claro, a gente tem muito a noção de como é a atmosfera de Marte, o quanto que precisa e tal, mas uma coisa é você saber disso tudo, outra coisa é fazer na prática, né? Então precisa fazer isso funcionar, mas isso é um primeiro teste. Depois, certamente, tem que passar, no mínimo, por um segundo teste, com coisas que iriam levar os humanos lá, né? Como está fazendo a Artemis agora, né? Bom, é essa cápsula que vai levar, é essa cápsula que vai pousar em Marte, e depois ela retorna e tal. Então vamos testar sem tripulantes, né? Só essa brincadeira aí já vai sair uma fortuna aí na faixa de pelo menos aí uns 500 a 600 bilhões de dólares, né? Então, assim, tem tudo isso aí na sequência, né? Um investimento muito alto, uma tecnologia que precisa ser desenvolvida. Não é toda hora que você pode lançar, né, uma coisa na direção de Marte, você tem que aproveitar as máximas aproximações. Então, assim, eu acho que as coisas vão caminhando, estão caminhando, a gente certamente vai ter esse pouso em algum momento, tá? Mas eu aposto mais para a segunda metade desse século. Não apostaria antes de 2050, não.